Amigos e amigas, boa noite, muita paz. Hoje, finalizando esse capítulo 5, vamos conversar sobre o despertar e a alegria de viver. E eu começo trazendo uma reflexão do grande pensador que foi Plotino, no passado, quando ele diz assim: é preciso fechar os olhos e conjurar uma nova forma de ver, um despertar que é direito e inato de todos nós, embora poucos dele façam uso. Veja, mas muito tempo atrás, Plotino já refletia sobre essa questão do despertar, que é um direito que todos nós trazemos conosco, mas bem poucos de nós fazemos uso desses recursos internos que nos favorecem o despertamento. E E tanto assim que temos também uma outra fala, agora de Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 5 versículo 14, quando ele diz uma frase assim muito forte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E buscando o sentido oculto da frase, das palavras, ou sentido subjetivo ou espiritual, como se queira. Desperta tu que dormes. Não quer dizer que a pessoa esteja fisicamente adormecida. Fisicamente ela está acordada. Levanta-te dentre os mortos. A pessoa está ouvindo a mensagem, então ela não está morta, ela está viva. Mas morto em que sentido? E o Cristo te iluminará. Então, esse dormir e esse despertar é, na verdade, algo interno. É algo que acontece a nível da nossa consciência, né? Da nossa percepção espiritual. Os espíritos ensinam em várias mensagens que, quando se reflete sobre o tema morte, eles colocam mais ou menos assim, que existem muitos vivos no corpo, mortos para o espírito, e muitos considerados mortos no corpo, mas completamente vivos para a espiritualidade. Então, o convite aqui de Paulo é para que a gente se levante, para que a gente desperte, acorde para aquilo que a gente chama realidade, verdade, né? Isso me lembra uma outra passagem de Jesus, quando ele diz: busca o reino dos céus, que o mais lhe será dado por acréscimo. Então, todo aquele que busca esse reino dos céus de que falava Jesus, na verdade está buscando esse despertamento. Na verdade, receberá a ajuda, o auxílio do Cristo no processo da sua iluminação. E antes de irmos propriamente para o texto proposto de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, lembrei-me de um outro livro dela que tem o título Entrega-te a Deus. E ela traz algumas frases reflexivas, no meu entender, que eu achei que caberia aqui refletir. A existência humana tem como objetivo, diz ela, tem como objetivo essencial a conquista dos valores que se encontram adormecidos no cerne do espírito. E já vimos que todos nós trazemos conosco potências, alguns chamam potências da alma, que precisam ser acordadas, precisam ser despertadas. Porque todos nós recebemos o mesmo quião, a mesma cota de valores, de potências. Apenas uns conseguem fazer o despertamento desses recursos mais rapidamente do que outros. E ela ainda vai dizer que a tarefa inadiável de todos nós consiste em buscar o sentido da vida e aplicá-lo de maneira consciente, de forma que as lutas contribuam eficazmente para a própria autorrealização. Lembrando que essa autorrealização, o Abraham Maslow, na sua pirâmide das necessidades, coloca ela no topo da pirâmide, como se fosse a culminância de todo o processo
de evolução para você se autorrealizar-se, depois de atender várias e várias demandas do processo evolutivo. E para irmos para o texto, motivo da nossa reflexão de hoje, também um poema de uma pessoa que tem o título Despertar, que tem o título Entre o Sono e o Sonho. E ele diz assim: entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho, corre um rio sem fim. Passou por outras margens, diversas mais além, naquelas várias viagens que todo rio tem. Chegou onde hoje habito, a casa que hoje sou. Passa, se eu me medito, se desperto, passou. E quem me sinto e morre no que me liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim. Tendo a ver, portanto, com esse nosso tema do despertamento, do acordar, para as realidades sublimes da vida, para a realidade espiritual. E enquanto alguém se compraz com o já conseguido, a pessoa cessa de evoluir e de aprimorar-se, contentando-se com o pouco adquirido que o leva inevitavelmente ao tédio, à perda do sentido existencial. Lembro-me que Chico Xavier, acho que quando completou 60 anos de mediunidade, uma repórter perguntou: E aí, Chico, feliz e satisfeito? E ele responde: Feliz, sim. São 60 anos de trabalhos ininterruptos. Satisfeito? Não, nunca. Porque quando eu estiver satisfeito, eu parei de evoluir. Quer dizer, a vida parou de ter sentido. Então, o significado existencial promove os valores íntimos da alegria de viver, possibilitando contínuas motivações para permanecer nos ideais abraçados, sem queixas nem lamentações, sem desencantos e sem arrobos infantis. Então, é importante pensarmos nisto para nós podermos entender melhor o significado do nosso despertar, o que buscamos, na verdade, com, com ele, a fim de que nós possamos lograr êxito em nossa proposta de crescimento, de evolução, de prosseguimento na grande luta que é estar vivo no corpo, mas estar desperto, como é o título da mensagem de Joana. E aí ela vai começar o seu texto afirmando que a humanidade, em geral, ela vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um e do significado da existência. Porque quem está nesse processo de adormecimento não se conhece e não consegue dominar a sua ignorância sobre todas as coisas, principalmente de si mesmo. E qual o seu destino, né? O porquê de estar numa existência, muitas vezes repletas de desafios existenciais. Eu me lembrei, lendo esse texto, de um pequeno grande livro de um psicólogo, Pedro Ouspensky, onde ele era discípulo de um psicólogo russo, cujo sistema, cuja doutrina era muito complexa para se trazer para o Ocidente. E Pedro Ouspensky, como discípulo, tenta fazer esse meio termo traduzindo o seu pensamento. E nesse livro, Psicologia da Evolução Possível ao Homem, Ouspensky vai fazer essa afirmativa de que a maior parte da humanidade está num processo de sono. Ele arrisca, inclusive, números aqui que são aleatórios, é lógico, né? Onde aproximadamente 90% da humanidade estaria nesse processo de sono, 5% num processo de despertar, e apenas 5% estaria completamente desperta.
Nos estudos da psicologia profunda, a gente vê esse tema também vir à tona, né? E aí, nos estudos, inclusive, dos estados de consciência, você tem entre esses estados aquele chamado de consciência de sono, até você chegar à consciência cósmica, à consciência desperta. E esse estado de sono da consciência tem a ver justamente com essa postura nossa perante os valores da vida. E tudo isso acontece porque estamos acomodados à situação em que nós nos encontramos e normalmente nós nos queixamos, né? Porque quase nada fazemos para mudar os fatores degenerativos do conjunto social, normalmente em nós mesmos presentes. E lamenta-se, né? Por necessidade, às vezes, masoquista, inclusive de inspirar compaixão nos outros. E é interessante que nessa análise, às vezes, a gente olha os outros como responsáveis por tudo de ruim que acontece em nosso entorno. A família, o governo, a empresa, os colegas. E dificilmente nós temos um dedo apontado para nós mesmos, mostrando maturidade psicológica e emocional para assumir a sua responsabilidade diante do quadro que se desenvolve. Então, essa consciência de sono predomina no mundo moderno. Apesar de todo o avanço tecnológico que nós já conseguimos, em razão justamente, afirma Joana, das concessões que fazemos em abundância, né, sobretudo ao prazer imediato, né, e sem a consequente proposta e oportunidade para aquelas outras emoções libertadoras. Assim, a sociedade se divide em grupos que se hostilizam cada vez mais, distanciando-se, assim, cada vez mais uns dos outros, até mesmo dentro do ambiente da família, quando a proposta da vida é a de eliminarmos barreiras separatistas, a fim de mantermos a união e assim irmos vencendo a ignorância sobre as infinitas possibilidades de realização que é proposta pelo despertamento. É lógico que dentro desse quadro surge o instante em que o ser acaba se vendo induzido a despertar ou a permanecer dentro da realidade. E às vezes o indivíduo é induzido ao despertamento pelo caminho, às vezes, mais difícil, quando não aceita aquela sugestão dada pelo amor. E para conseguir acordar de pesado sono a que se submete, é necessário, portanto, todo o empenho, toda a força, de modo que possa arrebentar as cadeias que o vêm atando ao processo de autocompaixão e de infelicidade, de autodesestima e desrespeito para com ele próprio e, consequentemente, para com o próximo. Então, estar acordado é você estar pleno, é você estar, de uma certa forma, total, né? Planificado. Isso não significa ausência de dificuldades, de problemas ou de desafios, mas é por estar consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance e libertar-se, consequentemente, de todos os medos que o imobiliza na inutilidade e, consequentemente, redescobrir a alegria de viver e de agir. Ampliar o campo da comunicação com a natureza é uma proposta feita por Joana. Manter esse contato mais direto com a natureza e todos os seres que a compõem. Multiplicar cada vez mais os meios de dignificação humana, colocando-se assim ao alcance de todos e submeter-se à eloquente proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte, em qualquer lugar, desde quando busque. Por isso, quando Paulo propõe, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Sim.
porque aí teremos a, a explicação para tudo que nós quisermos, porque é esse Cristo interno que vai iluminar a nossa consciência para entender o significado das coisas, o porquê da vida, onde estamos, por que sofremos e assim por diante. E quando isso não acontece, porque esse sono da consciência é uma forma de morte, a gente desperdiça a oportunidade educativa e esclarecedora que a vida oferece, que, portanto, também ela é terapêutica e enriquecedora. Por isso, quando se está desperto, Jesus o esclarece, para que possa continuar avançando na busca de si mesmo, na busca daquele reino dos céus que nos foi prometido pelo próprio Jesus. E a gente consegue, assim, triunfar. Então, o ser desperto não se permite viver de uma forma astuta, né? De uma forma onde está visando sempre ludibriar os outros, enganar os outros a benefício próprio. Nem também se entrega à crueldade, e ela vai citar aqui a astúcia de Sísifo e a crueldade do deus Zeus, né? Fazendo uma referência aos deuses do Olimpo, que tinham necessidade de mostrar sua força, o seu poder, na fragilidade do homem maturo e dormido. E é uma realidade que nós vemos hoje, né, na sociedade. As pessoas querendo se impor de qualquer jeito, pela força, pelo poder, seja de que tipo for que elas possuam. Porque o ser desperto não precisa dessa imposição. É por isso que quando o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, né, buscou se desfazer de tudo que possuía, inclusive o sono perturbador, para poder então ser um ser desperto. E assim se permitiu encontrar a própria iluminação. E uma certa feita, Joana lembra que ele foi interrogado por um discípulo. Ele disse: Senhor, já encontraste Deus? E se o encontraste, onde se encontra ele? E Buda meditou e respondeu: após penetrar na realidade de mim mesmo, encontrei Deus. No mais íntimo do meu ser, em grandiosa serenidade e ação dignificadora. Muitas vezes, o indivíduo, no processo do sono, está buscando a paz, a felicidade, ou o próprio Deus lá fora, quando ele está dentro de si mesmo. Dessa forma, quando se está desperto, as conquistas e encontros são interiores, são internos, são calmos, tranquilos, são poderosos como o raio e suaves como a brisa de um amanhecer. São portadores de vida, conduzem o indivíduo na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem e não se interessam pela decisão de entender-se ou compreender a finalidade da existência. E tampouco a pessoa se irrita, ou se enfastia, ou se perturba com aqueles que o agridem, que o perseguem, que busca de alguma forma afligi-lo. Porque compreende a todos, mesmo sem a precisão de perdão algum, porque não se sentem ofendidos. E aqui, compreender não significa você concordar com a atitude do outro. E ela vai lembrar alguns exemplos do próprio Evangelho, né? Como Maria de Magdala, que despertou da loucura em que estava encarcerada e transformou-se totalmente, mergulhando na luz. Paulo de Tarso, que também estava morto, adormecido, que após o chamado de Jesus desperta e nunca mais foi o mesmo. O próprio Francisco de Assis, que, quando aceita o convite do mestre na sua juventude, é como se ele tivesse renascido e abandona o homem velho,
deixando surgir então o cantor da natureza. Leonardo da Vinci, Galileu, Newton, Descartes, Pasteur, Albert Einstein e tantos outros nos seus vários campos de pensamento, de ciência, de arte, religião, de amor, teve o seu momento de despertamento para a realidade. E isso altera os seus destinos. Assim alteraram a própria rota em que seguiam e ergueram a humanidade para um patamar de maior beleza, de mais ampla felicidade e possibilidades. Então, estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos, de limites, aberto ao bem e à verdade, de que se torna um real divulgador, para que assim conquiste a alegria de viver. A pessoa que tem essa alegria de viver, ela não é uma pessoa que tem ausência de desafios, de dificuldades, de problemas. Não. Às vezes a sua vida é repleta de desafios existenciais, mas ela está feliz e encontra os motivos reais para a sua felicidade. A felicidade de estar viva num corpo, mesmo que esse corpo seja defeituoso, problemático, difícil de lidar. E quando nós temos esse conhecimento da doutrina espírita, da imortalidade, da reencarnação, da causa e efeito, a gente vai entendendo que o destino de todos nós é a liberdade, e para onde segue com os olhos postos no futuro. Então, ser livre não significa não depender de ninguém, optando, portanto, que lhe constitua emulação para a vitória. Não ter passado nem inquietar-se pelo futuro. Aqui, na verdade, é como se você está livre da depressão ligada ao passado e da ansiedade ligada ao que o espera no futuro. E vai viver amplamente o presente num verdadeiro transporte de paz e de alegria. Não é o aqui e agora com irresponsabilidade, mas com a plena consciência de que o hoje definirá o amanhã, assim como hoje foi definido pelo ontem. Então, à medida que se amadurece psicologicamente, essa alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Tal alegria certamente não impede os episódios de reflexão de Joana pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Porque tudo isso faz parte da nossa humanidade. Então, a alegria proporciona, inclusive ao nosso cérebro, a contribuição de enzimas especiais poderosas encarregada de produzir saúde, paz, facultando inclusive o riso. Daí a terapia, né, chamada de risoterapia, para que a pessoa libere essas enzimas e com isso favoreça mais o corpo de uma forma geral, com a presença da saúde. Às vezes, mesmo desperto, mesmo alegres, nós poderemos estar de braços dados com dores atrozes, mas sem perder a esperança no futuro que aguarda por todos nós. Assim, a alegria de viver é um convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres, independente da condição socioeconômica, já que a fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas humanas, para bem viver, que é uma conquista pessoal intransferível, especial, que jamais se altera ou se perde, fomentando assim a felicidade e trabalhando pela paz de todos aqueles que a almejam. De hoje a 8, começaremos o capítulo 7, Descobrindo o Inconsciente. Análise do inconsciente, processo de individuação e os arquétipos. É o que estaremos
aqui estudando juntos. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite e muita paz para todos.